da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, descei sobre nós. Sobre aqueles que oram conosco agora, sobre aqueles que se afligem, sobre aqueles que aguardam em silêncio a resposta do Senhor. Divino Espírito de Deus, descei sobre nós, sobre aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, sobre aqueles que estão buscando um rumo diferente para a sua vida. Nós suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha repousar sobre nós, que o Senhor abra as suas asas de misericórdia, de compaixão e nos envolva a todos nós nesse momento de oração e de escuta da palavra de Deus. Sem ti, Divino Espírito Santo, nós escutamos, mas não ouvimos. A palavra de Deus entra pelo ouvido, mas não produz fruto no coração, se o Senhor não está em nós. Por isso nós te pedimos, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, neste momento, para que a palavra do Senhor produza fruto abundante na nossa vida. Porque a nossa felicidade está intimamente ligada à vontade de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Amém. Salmo 127 e 128, para que você possa pegar aí na sua Bíblia e acompanhar conosco. Esses dias, inclusive, eu citava, não li aqui no Sorrindo para a Vida, mas eu citava este salmo, porque ele verdadeiramente é uma bênção sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Ele é uma direção muito concreta de Deus, sobre a maneira como nós devemos governar a nossa vida e o nosso lar. Então que esta palavra abençoe você neste momento. Diz assim: se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, porque a quem o ama, Deus o concede enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. Como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião, Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz, paz sobre Israel. Paz sobre você, paz para a sua casa. Paz a todo homem e toda mulher de boa vontade, que de coração aberto ouve agora a palavra de Deus. A paz de Deus sobre você,
A paz de Deus sobre o seu lar, essa paz que desarma, que desmantela as armadilhas de Satanás. Porque o demônio não pode com a paz de Deus. Não pode. Onde Deus está, aí se manifesta a paz do Senhor. Onde o diabo está, aí se manifesta a angústia, a divisão, a discórdia, a sensação de morte, o pavor diante dos perigos iminentes. Mas onde está Deus, prevalece a paz de Deus, e essa paz derrota todo o mal, derrota o maligno e as suas malignidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não construir o seu lar, se o Senhor não construir a sua família, é inútil todo o esforço que você faz. Essa é uma verdade. Porque eu e você podemos trabalhar. O ser humano pode trabalhar, pode se dedicar, pode se empenhar, mas é Deus quem edifica a sua família. Você pode se esforçar para ser uma boa esposa, você pode se esforçar para ser o melhor marido, você pode se esforçar para ser um bom pai, uma boa mãe, você pode se esforçar para ser um bom filho, mas se faltar Deus na sua casa, faltou massa para o alicerce, faltou tijolo, faltou estrutura. Quanto maior a sua construção, mais perigo é quando ela desabar, porque desaba. A única coisa que você pode ter certeza sobre uma família que excluiu Deus dela é que vai desabar. Eu não digo isso assim, praguejando, amaldiçoando, com mau agouro sobre quem quer que seja, não, gente. É uma constatação. Como uma pessoa que deixa lá a massa no fogo, não é, para ficar 15 minutos, e ela vai, pega o carro porque lembrou que tinha que fazer alguma coisa, e gasta 20 minutos até o destino, e depois ela lembra que a massa está no fogo. Ou alguém lembra do lado dela e diz, já era, queimou, vai queimar, você não volta a tempo, não está agorando. É uma constatação, não é? Então, sem Deus, você pode até achar que é uma fantasia esse negócio de Deus, que é romantismo barato, não é? Que as pessoas ficam falando disso, que é para confortar os outros, para criar um jeito de ser uma família boazinha. Não. Assim como quando você tira a alma do corpo, ele cai morto. Quando é que uma pessoa morre? Quando a alma dela abandona o corpo. Quando é que uma família morre ou começa a morrer? Quando você tira Deus dela. Aliás, eu digo a você, quando Deus nunca esteve nela, ela nunca consegue também se configurar como uma família verdadeira. Então, se você ama a sua família, e se você quer ter uma família, a primeira coisa que você precisa entender é que não dá para construir uma família sem Deus e ser feliz, não dá. Não dá. Não dá para ter alegria numa família constituída sem Deus. É uma fonte de desespero, de angústia, de decepção, de tristeza o tempo inteiro. Então, entenda que muitas das iniciativas frustradas, fracassadas que a gente tem, é a intenção de construir, edificar a casa sem o Senhor. A gente quis fazer. A gente tentou oferecer, ou às vezes oferecer até o melhor, não é o que a gente diz? Eu dei o melhor de mim, eu me dediquei com todo carinho, eu fiz tudo por essa pessoa. E agora qual é o resultado? Se o Senhor não construir a casa, é inútil o esforço, é inútil o trabalho. Nenhuma família construída só por marido e mulher. Família é uma obra que só pode ser construída a 3.
marido, mulher e Deus. Entende? Então, eu e você podemos sim nos dedicar, podemos trabalhar, mas é o Senhor quem pega o nosso esforço, quem pega o nosso trabalho, derrama sobre ele o seu Espírito e o torna eficaz, o torna fecundo, como acontece na Eucaristia, que nós levamos o pão, nós levamos o vinho e o pão não aparecem magicamente em cima do altar. Nós levamos o pão, que é fruto do trabalho do homem. O homem semeou a semente do trigo, adubou a terra, arou a terra, adubou a terra, plantou a semente do trigo, vigiou sobre ela, tirou as pragas, regou, cuidou, pôs mais adubo se precisava, passou remédio para não adoecer, esperou o tempo da colheita, colheu, esperou amadurecer o grão e colheu o grão. Pegou esse grão, olha quanto trabalho, moeu esse grão, transformou em farinha, uniu água, assou, fez o pão e levou esse pão diante de Deus, no altar. A mesma coisa com o vinho, plantou a semente, plantou a videira, esperou, e como se espera para poder dar um bom fruto, né? A videira você não planta hoje e colhe amanhã. E quando vem o fruto, você colhe o fruto, você seleciona as uvas corretas e você põe aquelas uvas para serem esmagadas e você tira o suco daquela uva e você põe para fermentar, se transforma no vinho. Quanto esforço até chegar lá na garrafa. E aí esse vinho é levado juntamente com o pão e colocado aos pés do altar. E quando a graça de Deus se une a esse pão e esse vinho, se converte em Eucaristia. Antes de ter a unção de Deus, antes de ter a graça de Deus, antes de ter a força do Espírito ali, era só pão e vinho. E se aquele que celebra não invoca o Espírito Santo com a intenção da consagração, se não cumpre o rito conforme nosso Senhor ensinou, pedindo que se consagre o pão e o vinho, ainda que esteja no momento bom, no momento santo, no momento sagrado, não será nada mais do que a partilha de pão e de vinho. Não estou dizendo que o Senhor não se faz presente, porque Ele disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, até na nossa casa, em volta da mesa, quando somos 2 ou mais e abençoamos o alimento e pedimos ali a presença de Deus, o Senhor se faz presente conosco na nossa refeição, mas a comida não se converte em Eucaristia, não. O arroz, o feijão, o bife não se transubstancia no corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece com o pão e o vinho no momento da consagração, onde Deus une ao esforço do homem a sua graça indispensável. A mesma coisa acontece com a sua família. Quanto suor, quanto trabalho, quanta dedicação. Mas se você não clamar, você que é pai de família, mãe de família, sacerdotes do seu lar, vocês são sacerdotes do seu lar. Assim como o padre o é na igreja, você, pai, o é dentro da sua casa. Por isso que a sua casa é chamada igreja doméstica. Assim como o padre é dentro da igreja, você, minha querida, você o é dentro da sua casa, na sua família. Por isso que quando você invoca a força do Espírito Santo sobre o que vocês estão fazendo para o bem da sua casa, tudo se transforma. O que antes era esforço se transforma em poder. Quer transformar esforço em poder? Clame pela força do Espírito Santo. Clame pela presença de Deus. Quer transformar esforço em poder? Você precisa pedir que Deus venha sobre o seu esforço. Enquanto você não faz isso, é apenas esforço. Mas é um grande esforço e vai produzir resultado. Não é que seu esforço não vai produzir resultado. Só que é pequenininho assim, ó. Coisa de nada assim, ó.
Você vai olhar e vai dizer assim, mas eu me esforcei tanto, 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 e só isso. Pois é. Eu, quando era criança, eu achei alguns milhos muito secos, muito duros. Eu sempre gostei de milho verde. Quando eu vi aquela espiga, eu fiquei apaixonado. Aí eu queria que a minha mãe cozinhasse. Não, isso aí é milho para plantar. É um milho seco, duro, é grão para plantio. Eu falei, se é para plantio, arranquei um, fui lá e plantei, brotou. Gente, eu vigiei sobre aquele milho, sobre aquele pé de milho, o tempo inteiro que Deus deu. E quando chegou numa certa altura, brotou uma espiguinha e eu vigiei sobre aquela espiguinha. E olha, vigiei até que a espiguinha madurou e secou, mas não cresceu. Porque havia apenas o meu esforço, mas faltaram todos os elementos necessários para aquele pé de milho crescer. Eu era uma criancinha, devia ter uns 6, 7 anos, não é? Faltou conhecimento, faltou sabedoria, faltou o terreno propício, faltou o tempo certo para plantar. Porque milho tem tempo para ser plantado. Ah, mas se a gente plantar fora do tempo, não dá? Dá igual deu o meu lá. Você só não vai comer porque o fruto é ridículo. Eu tinha vergonha da espiguinha que brotou. Era vergonhoso, eu esperei tanto por aquilo. É a vergonha que eu e você vamos passar naquelas coisas importantíssimas da nossa vida, quando a gente recusou o indispensável, porque a gente acreditou com a melhor das boas vontades que só o nosso esforço seria o suficiente. Só o seu esforço é insuficiente para educar o seu filho para a vida e para educá-lo para a eternidade. Não prive os seus filhos de Deus, da presença de Deus e da educação em relação a Deus, porque senão você vai contemplar a perdição dos seus filhos. É o que tanto tem entristecido muitos pais hoje. Meu filho está se perdendo porque não tem o temor de Deus. Por que o seu filho está se perdendo? Porque a sua filha está se perdendo porque não tem o temor de Deus, porque não foi semeado no coração deste filho, desta filha. Porque, e me perdoe, não estou acusando, eu estou dizendo de tantas coisas que eu vejo à minha volta e do risco que eu também corro. Se nós não despertarmos, porque é uma semente que se planta, o temor de Deus no coração dos nossos filhos, nós vamos vê-los brotar para minguar, não para crescer. Vai ser aquela pessoa atrofiada na vida, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa infeliz, que nada dá certo para ela. Estou explicando o suficiente para você entender que não vai para frente se Deus não estiver junto. E é assim com os filhos, e é assim com o matrimônio, e é assim com tudo mais na família da gente. Então, o homem pode trabalhar, mas é Deus quem edifica a sua família. E que trabalho é esse? O que é esse trabalho que a gente faz com a nossa família? Não pode faltar amor, nós precisamos amar. Nós precisamos amar a esposa, nós precisamos amar o marido, nós precisamos amar os filhos, nós precisamos amar os pais. E entenda que você amar uma pessoa não é fazer tudo o que a pessoa quer. Não é atender a todos os desejos, os desvaneios, os caprichos da pessoa. Às vezes, por amor, você vai ter que contrariar a pessoa. Às vezes, por amor, você vai ter que tomar uma decisão que vai ser ocasião de conflito, mas que seja por parte dela, não pela sua parte. Um dia a pessoa vai entender que o que você fez por amor, você fez por prudência, você fez pensando não no agora, mas também no futuro, inclusive da própria pessoa, mas que se faça com amor e não com rancor, que se faça para educar e não para vingar. Sabe, tudo que nós fazemos dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa família, precisa ser bem intencionado. Porque a gente conhece, gente, a pessoa pelas intenções e pelas atitudes dela. No momento da aflição,
quando a pessoa está angustiada, quando ela se sente ameaçada, às vezes ela se põe humilde, às vezes ela se põe aberta, às vezes até parece que a pessoa mudou. Mas melhora um pouquinho a situação e você vê que a pessoa não perde a oportunidade de expor você. Não perde a oportunidade de expor ao ridículo, não perde a oportunidade de fazer o mal, não é? Às vezes até disfarçado de brincadeira. Isso é um retrato do que a pessoa vive por dentro. Isso mostra a não conversão. Que não seja assim comigo e que não seja assim com você. Que a gente não faça as coisas com este espírito, porque este espírito não atrai a bênção de Deus sobre nós. Aí às vezes a gente fica se perguntando por que as coisas estão dando erradas, se eu sou uma pessoa esforçada. Mas afasta a graça de Deus com certos tipos de atitude. Afasta a graça de Deus. Afasta o bem. Porque uma das maiores tentações que nós vivemos dentro do meio religioso é a gente achar que o espírito do mundo funciona no meio religioso. Não funciona. Meio religioso que eu digo, coisas de Deus, onde Deus está presente. Olha, quantas vezes a Canção Nova fez a tentativa de atuar como grandes grupos atuam aí fora, através da comunicação e outras coisas mais. Não no sentido de copiar, mas de aproveitar ferramentas que pudessem estar à disposição do Evangelho. E até contamos com pessoas que estavam de fora da Canção Nova para poder fazer isso. A pessoa chegava aqui como se ela fosse a maior autoridade no mundo no assunto. Às vezes se sobrepunha a todo mundo que estava aqui dentro e prometia que ia fazer e acontecer e usava todas as ferramentas dela. Mas como as ferramentas vinham também com o modo mundano de fazer as coisas, o fruto no final era ridículo, ao ponto da gente ter que dizer muito obrigado pela sua ajuda, mas não produziu fruto nenhum. Todas as vezes que eu procuro trazer para as coisas de Deus, meus relacionamentos de Deus, na obra de Deus, aquela mania velha que eu tinha antes de manipular as pessoas, de mentir, de fazer joguinhos, de criar partidos, eu tiro a graça de Deus de cima de mim e eu vou, olha, porque dá trabalho também fazer as maracutaias, dá trabalho também ser bandido, dá trabalho ser fofoqueiro, dá trabalho ser mentiroso, tem consequência. Fica só o esforço da pessoa lá na frente, qual é o fruto que ela vai colher? E, infelizmente, quando chega a altura em que vem os resultados negativos, a pessoa fica sempre procurando um culpado para dizer, foi por causa do fulano, foi por causa do Beltrano, tem gente agindo contra mim. Não, é você agindo contra você mesmo, quando não purifica a sua maneira de atuar. Quando atua sem o Espírito Santo. Quando atua com maldade. Isso traz o mal para a sua vida. Não é? A palavra de Deus, gente, não é só para ser ouvida, ela precisa ser trazida ao coração e aplicada na vida da gente. Senão, pode rachar de escutar sorrindo para a vida, escutar a pregação e fazer o que for e achar que é bonito. Não vai mudar o coração se não puser em prática. Não vai mudar. Traga a graça de Deus para aquilo que você está vivendo. Invoque a presença do Espírito Santo. Seja humilde diante de Deus. Peça socorro no que você não está dando conta. Peça a Deus para iluminar as suas escolhas, as decisões que você vai tomar. Peça a Deus para te dar coragem de dar os passos que você não consegue dar. Peça ao Senhor a força para fazer quando você se sente fraco. E você vai ver o seu esforço se transformar em poder. Qual que é a diferença, Márcio? O esforço não pode, o poder pode. Só quando o nosso esforço se transforma em poder, que ele realiza. Porque enquanto não tinha poder, não podia.
Não é assim? Todo o seu esforço não conseguiu por quê? Porque não pôde, foi insuficiente, não teve poder para transformar a situação. E grande parte das situações que nós enfrentamos, grande parte delas, nós não temos o poder de transformá-las por nós mesmos, inclusive porque envolve outras pessoas. É preciso que nisso atue a graça de Deus. Veja que tudo que diz respeito à sua família, diz respeito a outras pessoas. E você não tem o poder de mudar nem a cabeça, nem o coração de ninguém. Você precisa que nesta situação atue o Espírito Santo. E a gente o que faz? Enquanto a gente clama a Deus, a gente age por amor e não por despeito. A gente age por amor e não por vantagem própria. E não por vanglória. Entende? Se você fizer com o amor que você está fazendo e tiver a humildade para pedir a presença de Deus e que Deus atue com você, você verá, será infalível a graça que vai se manifestar na sua vida. É impossível que você não receba de Deus o que você está pedindo e muito mais. E quando isso em relação a tudo na nossa vida, tudo, mas quando diz respeito à nossa família, é especialmente para ela, porque família é um dom de Deus. Não foi o que você leu aqui comigo? Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil, meu filho, é inútil, minha filha, você acordar de madrugada, você deitar tarde para comer, para conseguir o pão ganho com suor, para sustentar a sua família. Se Deus o concede a quem o ama, até mesmo enquanto a pessoa dorme. Ah, quantas situações eu teria para dizer para você, que eu batalhei, eu lutei, eu me esforcei, e parecia que não ia dar em nada, mas o que eu fiz com Deus. E aí a gente vai descansar, às vezes a gente deixa até aquela situação de molho, porque você já fez tudo que você podia, e de repente vem como um presente a resposta, a solução, a saída. Quando você piscou, cochilou, enquanto dormia, a graça aconteceu para você, porque Deus deu. Deus deu a você porque você o ama, porque você está com Ele. E diz aqui, os filhos são herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. É um presente de Deus, os filhos numa família. Família é dom de Deus. Por isso é santuário. Nós temos que entender que a nossa casa precisa ser sagrada, precisa ser santa. Tem certas coisas que a gente não faz dentro de casa. A gente não deve fazer em lugar nenhum, mas muito menos dentro da casa da gente. Tem certas pessoas que a gente não convida para a casa da gente. Perca esse escrúpulo besta de achar que você tem que levar todo mundo para dentro da sua casa, porque você acha constrangedor, não é, dizer não para a pessoa ou não receber a pessoa. Aqui na Canção Nova, nós somos, inclusive por regra de vida, aconselhados a acolher as pessoas, mas está escrito lá com prudência e discernimento. A gente tem que ter prudência e discernimento em quem a gente traz para a casa da gente. Sabe o que significa trazer para casa? Para a vida da gente, porque casa não é parede, casa é o nosso lar. Onde é a minha casa? Onde a minha esposa está? Se está comigo a minha mulher e os meus filhos, ali é a minha casa. Se a minha esposa vai em viagem comigo,
A minha casa está comigo, o meu lar está comigo. Então, entenda o que é você trazer quem você não deve para dentro da sua casa. Não significa você simplesmente oferecer um quarto para uma pessoa que está passando. Significa que você está colocando na sua vida aquela pessoa. E quanta gente trouxe o mal para dentro do seu relacionamento familiar por não ter sabedoria, não ter discernimento, tratar a sua família como se fosse qualquer grupo. Não, a sua família é sagrada. É sagrada. Tem gente que você não teria coragem de levar no seu trabalho, porque pegaria mal para você, e você leva para a sua casa. Tem gente que você não teria coragem de ser visto com aquela pessoa, por outras que são importantes para você, e que te admiram e te respeitam, ou você admira e você respeita, e você leva para a sua casa. Discernimento, porque a sua casa é sagrada. Nela estão aqueles que Deus lhe deu, lhe concedeu. E quem você precisa zelar. Não se trata de ter uma família fechada em si mesma, viu, gente? Porque todo grupo fechado em si mesmo adoece. Se a Canção Nova se fechar em si mesma, não, nós somos a Canção Nova, nós somos do núcleo da Canção Nova, então quem é da comunidade do Segundo Elo é diferente. Não, nós somos a comunidade Canção Nova, núcleo e segundo elo. Então Deus fala com... pelo amor de Deus, entende? Como se a pessoa fosse melhor por ser da Canção Nova. Me perdoe, dá licença. Fechou em si. Vai adoecer. A saúde da Canção Nova, de uma congregação e de uma família, é se abrir para as pessoas, para o mundo, para servir, e não virar uma bolha, porque isso adoece a gente. Então, quando eu digo para você tomar cuidado com quem você leva para sua casa, não é você se fechar, mas é você não também abrir a porteira para qualquer um, né? Entrar e assaltar a sua família, machucar seus filhos, abusar da sua esposa, roubar o seu marido, ou ir lá plantar porcaria na cabeça dos seus filhos, no coração da sua mulher, se insinuar para o seu marido, plantar o joio, aonde deve ser plantado somente o trigo da bondade de Deus. Você entende? E eu sei que entende. Nossa casa é a igreja doméstica. Então, sem o homem, Deus não quis construir essa casa, sem o ser humano. Sem a mulher, Deus não quis construir uma família. Sem o homem, Deus não quis construir uma família. Sem o homem e a mulher, Deus não quis construir uma família, não quis. A vontade de Deus passa pela união de um homem e uma mulher para construir uma família. Sem o homem, Deus não quis construí-la, mas sem Deus o homem não pode mantê-la. Sem Deus você não consegue manter a sua família. E se Deus não está no seu lar, se Deus não está no seu lar, querido, a pessoa vigia em vão. Olha, você vai vigiar o seu marido, mas a mulher vai roubar seu marido. Você vai vigiar a sua esposa, mas você vai ficar 24 horas com ela, tirar colo. Quantos pais poderiam dizer que vigiaram os filhos, e foi num momento de vacilo que aconteceu um desastre, um acidente, um coma alcoólico, a primeira experiência no uso de drogas, um estupro, um abuso. Olha, sem Deus, a nossa vigília, o vigiar sobre o outro, é estéril, é muito fraquinho, não é? Então, se Deus não está no lar, a pessoa vigia em vão, porque o ladrão, o assassino, que é o demônio, é mais forte que nós. Você não tenha dúvidas disso. Se a gente tirar Deus da jogada, Satanás é mais forte do que nós. Mas põe Deus, aí ele não pode nada, porque ele é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que Deus. Contra Deus e onde Deus está, ele não pode nada. Então, a primeira pedra na construção de um lar, a pedra angular, que os pedreiros continuam rejeitando, né?
A pedra angular é a pedra principal numa construção, ela é difícil de achar. Você tem que ter aquela pedra certa, na medida certa. Não é qualquer pedra que serve para sustentar a estrutura da casa. Então, quando o pedreiro acha, ele cuida daquela pedra igual cuida de um filho, porque ela é a pedra angular. Diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Muitos continuam rejeitando Jesus na sua vida, que é a pedra angular, que mantém uma família, um lar de pé. Então, a primeira pedra, o primeiro passo, a primeira intenção, se você quer ter uma família, ou se você quiser manter a sua família, é Deus ser indispensável e ser cultuado dentro da sua família. É preciso adorar a Deus. Nós precisamos ensinar a nossa família a adorar a Deus. Como é que se adora a Deus? Dando a Ele o lugar que é dele, o primeiro de todos. Na hora das refeições, na hora da reunião em família, não é? Na hora das nossas decisões importantes, nas horas de perigo, nas horas de alegria, nas horas de festa, de partilha, tudo nos arremeter a Deus e dar a Ele o louvor que lhe é devido e glorificá-lo. Isso é adorar a Deus. E quando nós lutamos por nossa casa sem Deus, é como agarrar o vento. Você já tentou agarrar o vento? Tenta aí, vamos ver se você consegue. Não vai conseguir. Quando lutamos por nossa casa sem Deus, é agarrar o vento. O trabalho é inútil e o esforço não produz resultados. Agora, se trazemos Deus conosco, tudo o que nós fizermos concorre para o nosso bem e para a glória de Deus. E essa é uma decisão que está ao seu alcance, que você pode tomar agora. Agora, se nós pedirmos para Deus estar conosco, e se tomarmos a decisão de abandonar os erros e recomeçarmos na força do Espírito Santo, tudo que a gente fizer, tudo, o nosso trabalho, o nosso descanso, comer, viajar, sair, trabalhar, as pessoas com as quais a gente conversa, as situações difíceis que caem no nosso colo, que você não escolheu, caiu presentão ali para você, ó. Você olha e diz: o que eu vou fazer com isso, meu Deus? Isso é difícil demais. Até isso que você não sabe o que fazer, concorre para o seu bem, e a glória de Deus vai se manifestar na vitória sobre esta situação. Porque você quis Deus, e porque você passou a andar com Deus. Os filhos nessa casa, os filhos são um dom, nessa casa. Porque os filhos são sempre uma bênção, meus queridos. Mas há casas, há famílias em que eles deixaram de ser motivo de alegria. Deixaram de ser. E a palavra de Deus nos diz que sabedoria não é ter muitos filhos, mas ter filhos bons. E como é que você torna boa uma pessoa? Dando Deus para ela. Porque tira Deus de nós, vou te dizer, não dá para salvar nada. Porque até os nossos dons, os nossos talentos, fora de Deus, eles se perdem. Você concorda? É essa que tem sido a sua experiência? E se não é, faça a experiência para você também nos dizer. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Ore pela sua família, inclusive você que ouvindo esta palavra com dor, admitiu, é verdade. Há famílias em que os filhos deixaram de ser motivo de alegria. E a palavra diz para nós exatamente isso. A sabedoria está em ter filhos bons. A nossa família melhora à medida em que nós nos aproximamos de Deus. À medida em que nós paramos de olhar cada um para si
e passamos a olhar juntos para Deus. Será que não é isso que você precisa fazer hoje? Chamar o seu esposo para vocês voltarem para Deus. Chamar a sua mulher para vocês voltarem para Deus. Chamar os filhos para isso. Os pais dizer: nós precisamos voltar para o Senhor. Porque é pelo temor do Senhor que nós tomamos posse dessa bênção. Pelo temor do Senhor. Que bênção? Feliz quem teme o Senhor. Olha, escuta. Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Onde está a felicidade? Em temer a Deus, ter o temor de Deus e seguir os seus caminhos. Quando você fizer isso, viverá do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeitos. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem, a mulher que teme o Senhor. Senhor, derrama esta bênção sobre nós, sobre as casas, sobre os lares que nos ouvem neste momento. Derrama sobre nós a tua bênção. Nós tomamos posse desta bênção.